Boa tarde, nós vamos iniciar a nossa live, né, sobre a parte de registros, que faz parte desse roteiro. Vamos começar, então. Eu peguei bastante coisa lá dos nossos slides e do material de apoio, e vamos conversar, então, sobre registros. Eu fiz um plano aqui do que a gente precisa para esse roteiro, basicamente a parte de struct, que é o registro em si. Vamos falar sobre a struct que contém um campo como struct, ou seja, um registro que contém um registro, arrays de registros e como que a gente passa essas structs para subprogramas. Além disso, a gente tem a parte de ordenação, que são 3 métodos: bolha, seleção e inserção. Eles não serão apresentados exatamente nessa ordem, tá? Conforme está lá no material. E é interessante, não que você decore, né, os algoritmos da parte de ordenação. Vocês vão acessar o material, vão ver que o código está lá. O interessante é que vocês entendam, né, qual que é qual o intuito de cada algoritmo. É ordenar, mas como é que eles funcionam. Então, esse funcionamento que é interessante vocês terem em mente, e depois vocês conseguem escrever e adaptar para os diferentes problemas que vocês terão que aplicar a ordenação. Então, nós vamos falar aí sobre o struct. Não sei se todos conseguiram ler o material, mas geralmente quando começa essa parte de vetores, que a gente viu esse roteiro passado, eu falo assim, a disciplina começou a ficar interessante. Chegou aqui na parte de struct, fica mais interessante ainda, porque você consegue criar, são códigos um pouquinho mais complexos, né, vamos dizer assim, em relação ao que a gente estava fazendo lá na primeira semana, no primeiro mês de aula. Hoje a gente já consegue criar tipos de dados e né, e fazer coisas mais interessantes. Por isso que a gente, nesse momento do curso, a gente solta o trabalho para que vocês possam aplicar, né, a parte de ordenação, a parte de busca, usando a parte de vetores, a parte de registros. A struct, ela é um tipo de dado que é formado a partir de outros dados. E aí a gente vai trabalhar aqui um exemplo sobre carro, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Mas eu peguei esse exemplo do carro porque eu acho bem simples e dá para a gente explorar aqui bastante coisa. Então, quando a gente pensa no carro, o carro tem cor, ele tem ano de fabricação e ele tem marca. Vamos trabalhar com esses 3 campos. Então, a ideia é que você crie esse tipo de dado definindo, né, que ele é formado por esses atributos. Isso aqui, gente, tem um pouco de relação com a parte de orientação a objetos, que vocês vão estudar no 3º período. Só que aqui em ALG e em outras linguagens de programação, nesse primeiro momento chamam isso de registro. Você cria um tipo de dado que tem atributos e poderiam ter até métodos. Antes da gente ter o registro, eu poderia resolver esse problema do carro, né, como representar um carro, utilizando variáveis simples, variáveis soltas, né? Por exemplo, o ano seria um inteiro, marca e cor seria um string, e aí você leria isso separadamente, né, para cada variável. Acontece que, se você tem, você trabalha numa empresa, vamos dizer que tem uma frota de carros, você tem muitos carros para guardar informações sobre ele, e aí você criar essas variáveis aqui soltas, né, você teria muita dificuldade para manutenção. A outra alternativa seria você criar um vetor para cada campo, né? Para um vetor de anos, um vetor de marca, um vetor de cores. O que acontece? Você ainda teria 3 variáveis independentes na memória, e o erro em uma delas, né, em uma das células ali, poderia afetar toda a lógica do problema. Então, a melhor solução que a gente tem hoje nesse momento da disciplina, é trabalhar com as structs, que é você criar um tipo de dado, que é o que está aqui no nosso exemplo, struct carro. Struct é uma palavra reservada do C++, escrita em letra minúscula. Tá? Na sequência vem o nome do tipo, então eu dei ontem, quando falava sobre o trabalho, né, sobre panelas, né, então poderia ter um struct panela. Aqui é um struct carro. E dentro, né, veja, delimitado entre chaves, você tem os campos que representam aquele tipo. Ano, string, ano, marca e cor.
tá? Aí você declara aqui como se fossem variáveis, mas a partir desse momento, como elas estão dentro de uma struct, isso aqui ano, marca e cor são atributos, ou também chamado de campos, do tipo carro, né? Você faz essa declaração de struct fora do subprograma, né, e fora do bloco main, para que todo o programa tenha acesso àquilo. Você encerra ela com ponto e vírgula. Um erro comum é esquecer esse ponto e vírgula aqui junto da chave que fecha. Então, aqui a gente pode pensar em vários exemplos de struct, né? Struct aluno, matrícula, curso, média, CRA, né? Ano de entrada. Cada um de nós aqui, para a instituição, nós somos um registro de algum tipo, né? Por exemplo, eu, professor, né? Devo ter lá meu número, o ano que eu passei no concurso, onde estou lotada, quais disciplinas estou dando no momento, né? Isso é um registro dentro do sistema UVA. Então, voltando aqui para o nosso carro, nós temos a struct carro, com esses 3 atributos, com esses 3 campos, e dentro do meio eu estou criando uma variável meu carro, né? Veja que criar uma variável do tipo struct é você dizer o tipo e o nome da variável. Então, a variável aqui é meu carro. Meu carro é o quê? É um carro. O que tem em um carro? Ano, marca e cor. Isso tudo vai estar na memória. Então, a gente tem um exemplo aqui, né, o mesmo código, né, a parte da declaração da struct, o meu carro, que é a variável, eu posso inserir valores. Como que eu vou acessar, então? Eu vou acessar cada campo utilizando o operador ponto e o nome do campo que eu quero acessar. Muita gente pergunta se tem que ser naquela ordem que está ali, né? Na ordem que você declarou. Não, não precisa ser na ordem. Você pode fazer isso aqui, meu carro.co, sim. E poderia também fazer, alguns preferem, meu carro ponto ano. E aí eu vou escrever os dados desse carro na tela. Dados do carro. Novamente, eu coloco a variável do tipo struct, meu carro, ponto marca barra T, vocês sabem o que é o barra T? Tabulação. Isso mesmo, Wesley. Vou colocar só alguns aqui para a gente testar. Compila, né? Vamos executar. Então, a marca Fiat, a cor azul, ano 2020. Fiat 2020 ali, que são os dados que eu pedi para imprimir, né? Com o barra T no meio que faz a tabulação, tá? Ó, então, nós estamos criando aqui a struct, relembrando, fazemos isso fora do bloco de qualquer subprograma, né? Struct, carro, abre chaves, os atributos, fecha chaves e ponto e vírgula. Você está criar uma variável do tipo struct é sempre colocar o tipo e o nome da variável, né? Como fazemos com outros tipos de dados. Acessar, quando isso aqui é um carro, né? Não é um vetor, você acessa utilizando esse operador ponto para acessar cada campo, tá? E se eu colocar aqui um cout meu carro, o que será que vai sair na tela, né? Ele dá uma falha, né? Ele não compila isso aqui, porque para você isso aqui é uma variável já que para você fazer isso, né? Você não consegue acessar os campos, você não consegue acessar o que tem dentro simplesmente assim. Você precisa colocar o ponto. Ou, né? A gente tem a opção aqui de, caso eu queira ver o endereço de memória, eu posso utilizar aqui o e-comercial para o ano, né? Para ver ali onde essa informação está armazenada. Alguma pergunta? Basicamente, o que nós vimos é como criar, né, a structure,
e como acessar os campos de um registro. Tranquilo, ok. Tá, então, eu acho que, inclusive, o primeiro exercício da lista, você já pode, da parte de estudos lá, já dá para fazer assim. Aí agora a gente vai falar, então, a struct que contém uma outra struct, né? Isso dentro da modelagem para engenharia de software, para o banco de dados, né? O registro, você poderia pensar que ele é como se fosse uma tabela dentro de um banco de dados, né? Ele tem um nome, no caso, o carro, e ele tem os campos ali a serem preenchidos. E tem um outro conceito que é relacionado à composição, né? Quando você conecta essas tabelas por meio de alguma informação que é comum às duas, tá? Então, aqui no caso, a gente está dizendo que o pneu ele é parte do carro. Acho que é a composição que fala para isso. Então, eu estou dizendo assim, olha, eu tenho um carro, tipo carro, ele tem ano, marca e cor. E ele tem um campo aqui, chamado pneus, que é do tipo pneu. Então, essa struct carro contém um campo que é uma outra struct. Para isso acontecer, eu tenho que declarar essa struct acima, né? Para ela enxergar, para a struct carro enxergar a struct pneu. O que é um pneu? Simplesmente a informação de aro e marca do pneu. Então, todo carro tem aqui um atributo chamado pneus, tá? Vamos ver como isso funciona no código. Ó, então, nós temos aqui a struct pneu, a struct do carro, tá? Isso aqui já compila, um está enxergando o outro. Se eu colocar para baixo, vamos ver. Tem umas coisas que elas são implícitas para nós, a gente acaba não testando. Não funciona, né? Porque está compilando de sequencial e não enxerga a struct. Ok? Então, nós vamos fazer... agora aqui, eu quero criar um carro. Então, vou criar um carro, chamar ele de C1, tá? Vou colocar aqui o CIN para o ano, C1 como marca, C1.co. Tá? No caso do pneu, como é que eu vou fazer? Pode ser tudo na mesma linha, tá? Mas eu vou colocar separado só para ficar fácil. Então, dentro do meu registro C1, eu tenho um campo pneus, né? E dentro desse pneus, é engraçado, aqui, né, o Gianni, né, o Guini está me mostrando já algumas opções, né? Isso aqui não é sempre que aparece, não sei nem por que está aparecendo na minha versão aqui. Então, vou escolher aqui o A, tá? Pneus, ponto, marca do pneu. E por último, eu vou imprimir aqui a saída. Aí eu vou pegar só um campo de cada um, o C1.marca. E o aro, C1.pneus.aro. Nem preciso preencher todos aqui também, mas só para a gente testar. Então, é o ano, a marca e a cor. O aro, né, sei lá, só sei de aro de bicicleta. Eu vou chutar um número aqui, sei lá, 17, né? Acho que é um valor válido. E a marca do pneu, Firestone, né? E aí aqui a gente tem a saída, né? C1.marca é Fiat e C1pneus.aro é o valor 17. E se dentro, o Helder pergunta, e se dentro... Um minuto, gente. Vamos lá. E se dentro da struct pneu tiver um item do tipo carro, como faço para enxergar o outro carro?
Dentro do struct pneu, você diz declarar um carro aqui, chamar ele de qualquer coisa. Isso, Wesley. Não, dentro da struct pneu tiver um carro. Ah, tá. Acho que isso não é possível aqui. Não só com o conceito de registro, né? Porque volta, lembra daquela parte da... Até quando a gente vê na modularização, né? Deixa eu ver. Eu nunca fiz isso. Carro não é um tipo. Ou seja, ele não reconhece. Você já viu isso, Wesley? Não? Tá, foi só curiosidade. Mas é uma boa pergunta, a gente pode olhar com calma depois, mas eu acredito que só com esses conceitos até aqui não daria para fazer essa conexão, como dá para a gente fazer com funções, né? Quando você quer uma função, mas você ainda não escreveu o corpo dela, e você coloca o cabeçalho e coloca o corpo lá embaixo. Isso com registro eu nunca vi funcionar, né? Mas posso dar uma olhada. Então, nós falamos aqui da struct sozinha, da struct que contém um campo que é uma struct, e aqui a gente vai falar, então, sobre os arrays de struct, que eu acho assim, a parte mais interessante, né, desse tópico em específico de registros. Eu posso ter um vetor, né, de carros, um vetor, posso ter uma matriz que contém registros. Tá? E aí, dentro dessa matriz, eu posso ter essa questão de um registro e contém outro registro, a gente pode fazer tudo isso. Aí aqui, qual que é a ideia, né? Nós temos um vetor, uma representação de um vetor, né, de posições que começam em zero, isso continua valendo para a gente, tá? E aí, em cada posição do vetor, eu vou ter um carro. Aí veja, né, os atributos eles são os mesmos. Se tem cor aqui, vai ter cor na posição 1, vai ter cor na posição 2, cor na posição 3, ano e marca assim. Ou seja, em cada posição você tem um carro, então todos aqueles atributos você tem aqui. Eles podem estar preenchidos ou não. Aqui na figura eles estão preenchidos. Mas você poderia ter, por exemplo, imagina, sei lá, você colocou uma pessoa para digitar os dados do programa, né? Quando era para ela digitar o Enter não, o 1990 aqui na vazio, né? Pode acontecer isso, faz parte dos problemas em entrada de dados de grandes sistemas, né? A pessoa não preenche corretamente e aí fica vazio ou fica erros de digitação. Mas aqui a gente está mostrando como se num cenário perfeito. Então, em cada posição do array haverá um registro do tipo carro, ou seja, em cada posição teremos todos esses atributos. E aí fica interessante, né? Então, você, anteriormente a este réu, a gente tratou a parte de array como uma variável homogênea, porque ela guardava somente inteiros ou somente strings. Agora, a gente tem um array de uma informação heterogênea, de uma informação do tipo registro. E o que é um registro? O registro é um tipo de dado, né, que é formado a partir de outros dados. Né? Ou seja, né, você pode ter coisas de tipos diferentes aqui dentro. Por isso que a gente está dizendo agora, nesse momento do curso, os nossos dados eles podem ser heterogêneos, que é o que vocês vão precisar lá no trabalho. Tá. Então, a gente vai ver várias coisas agora nessa parte de arrays. A gente vai ver, já que entendemos o conceito de struct, vamos ver como que eu declaro um vetor de registros, né? Um vetor de array, um vetor de struct. Como que eu faço para inserir os dados, né? Que nós vimos como acessamos o valor do campo. Nós vimos aqui que era utilizando o ponto. Agora nós vamos ver quando eu tenho um registro, como um vetor, como que eu faço para inserir dados no vetor? Porque você tem a questão da posição e a questão do atributo. E vamos falar como visualizo os dados usando um subprograma. Ou seja, vou trazer o conceito de subprograma, né, para você trabalhar junto com tudo isso aqui.
Vamos fazer uma busca sequencial e alterar o registro utilizando tudo isso aqui. Todo esse conceito de struct. Então, para eu criar um vetor, nós vamos fazer esse vetor que nós temos na figura. Esse vetor com 4 elementos. Vamos utilizá-lo como exemplo. Então, para isso, o que é criar um vetor, né? Vocês fizeram lá int v e um tamanho, certo? Aqui nós vamos fazer exatamente isso. É o tipo, carro, nome, vetor, quantos elementos eu quero. Poderia perguntar para o usuário quantidade de elementos? Sim, tudo isso vale aqui também. Tá? Tudo isso vale. Bom, então, nós criamos aqui o nosso vetor. Já compila, né? E, inclusive, executa. Faz o quê? Nada. Não tem nada ali para fazer ainda no main. Então, nós temos na memória, então, o vetor de 4 posições. Vamos preencher. Vou utilizar aqui a estrutura do for, menor que 4, mais. Agora sim, como que nós vamos acessar os elementos, né, desse vetor? Nós vamos fazer um CIN aqui para a cor, né? Então, a cor de quem? Da minha variável vetor, na posição i, ponto, o nome do campo que eu quero acessar, tá? Então, é o nome da variável, seguido da posição, entre colchetes, ponto, campo. Então, cor preto, 2018. Eu poderia até digitar coisas aleatórias aqui, depois a gente faz isso. Azul, 2010. Amarelo, 1985. Digitar diminuindo. Faltou o branco, né? Forte. Tá? Então, aqui, ó, simples aqui, a gente criou um vetor de registros aqui contendo 4 posições. Lá no trabalho, vocês lembram de quantas posições vocês vão fazer isso? São 100, né? São 100 posições lá no trabalho. E aí, lógico que aqui você não vai fazer um for até 100, você vai trabalhar, que é de 1 por 1. Você vai lá no trabalho, você vai perguntar o que o usuário quer fazer. Inserir 1. Ele vai querer inserir, por exemplo. Aí insere 1. Volta para o menu e pergunta o que você deseja fazer. Aí ele pode querer visualizar, alterar, excluir, sei lá. Como ele pode querer inserir. E aí você vai inserir onde? Na próxima posição livre. Você vai ter o controle disso lá. Tá? Ok, então fizemos a entrada de dados. Agora, nós vamos fazer um procedimento para visualizar. Procedimento para imprimir, né? Para imprimir os dados. Aí vocês lembram, né? Que para passar um vetor, né? Seja ele de qualquer tipo, você tem que dizer para o subprograma que você está passando um vetor. Como que você fala isso? Colocando o colchete vazio. Então, o meu vetor aqui, né? E antes, né? O tipo. No caso aqui, é carro. Eu tenho um vetor de carro, né? E vou passar aqui também o tamanho. Tá? Então, na hora que eu chamar aqui, eu vou passar o vetor e o tamanho dele, que é 4. Okay? Isso já compila, né? Vou repetir isso ali dentro. Então, eu vou colocar aqui um cout.
vou colocar uma mensagem também para a gente saber quando entra nesse subprograma. Então, são 4 carros, né? Eu vou colocar aqui só números. 1, 2, 2, 3, 3. São 3 campos. 4, 4. E aí eu tenho as informações do carro. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Pode falar, Vinícius. Como a gente já tem ali no carro, né? Vou usar a marca. Vou pegar a marca aqui. Vou fazer aqui, vou colocar uma mensagem. Nós já vimos aqui que esse primeiro for, né, nesse exemplo, né, não sei se era exatamente dentro desse contexto de registro que você queria ver, tá? Mas aqui é o seguinte, né? Eu estou na posição 0, então eu quero passear aqui, no caso, vou pegar a marca, pelo FIAT dessa marca, né? Caractere por caractere. Então, eu estou na posição 0, vou precisar de uma outra repetição aqui. J, começando de 0, a PJ ser menor do que. Eu tenho que converter para inteiro. Acho que é assim que faz. Como é que coloca aqui o negócio do tamanho da string, gente? Eu já esqueci. Eu quero colocar aqui vetor na posição I, ponto marca. É assim que coloca isso? Tá. Ao contrário, então. No final é TH, não é HT, não. GTH, né? GTH. Obrigado. Aí, J mais. Se vocês forem olhar a documentação, deixa eu compilar aqui. Se eu tirar esse int aqui, veja que não estava dando antes esse warning aqui. Ele está me dando isso. Você já deve ter notado que aparece isso, porque um aviso, né, de que você tem um inteiro e você está comparando com alguma coisa que não é inteiro, né? Na verdade, isso aqui, essa função length aqui de string, ela não retorna um inteiro, é uma unsigned, alguma coisa lá. Não lembro agora o nome todo. Então, a gente sempre converte para inteiro para não dar esse warning. E esse warning, ele causa lá um trecho perigoso, viu? Só para lembrar. Ó, então, aqui sim, eu vou imprimir vetor, o primeiro da posição I, ponto marca, na posição J, aí eu vou colocar um espaço para você poder enxergar qual que é a ideia. Acabou essa palavra, eu passo para outra linha. Aqui eu devia ter usado a variável tamanho, né? Porque eu não quero ficar digitando muito. Eu vou usar o tamanho, que eu vou diminuir lá fora, só para a gente brincar. Faz sentido isso aqui para vocês? Com a pergunta que o Vinícius fez, antes da gente rodar? Né? Ele quer andar caractere por caractere. Então, eu estou lá no carro da posição 0, vou olhar só para o campo marca, tá? E percorrer caractere, vou colocar um espaço entre eles. Aqui fora, eu vou trocar isso aqui para 3 aqui, só para a gente não digitar muita coisa. E a gente fez para marca lá. Então, eu vou colocar aqui cor 1, ano 1, marca Fiat. Carro 2, ano 2, marca Chevrolet. Carro 3, tarará, Ford.
Opa, eu não mudei ali o 4. Por isso que é bom usar variável, né, gente? Por isso que tudo, quanto mais a gente trabalha em função da variável, a chance de cometer erros é menor. Sabendo quais são as variáveis certinho. Ó, então, aqui eu tenho esse trecho aqui, né, caracteres de string. Então, veja que tem um espacinho entre eles. Né? É possível fazer isso também. Ok, Vinícius? Beleza. Tá, então, né, temos aí, já exploramos aqui, eu poderia ter colocado isso em um outro subprograma, né? Então, nós já vimos aqui na parte de vetores de struct, como que você cria um vetor de struct, como que você insere os dados, ou seja, como que você acessa, né? É sempre o nome da variável, a posição, ponto, o nome do campo. Aqui nós exploramos como que eu passo um vetor de struct para um subprograma, né? Aí nós fizemos aqui, digo qual que é o tipo, o vetor, colchete vazio, a informação do tamanho, né? Que ajuda bastante a gente a ter módulos, né? Bem mais organizados. E vamos ver o que mais aqui. Buscar por um campo, né? Usando pesquisa sequencial. Então, aí a busca por um campo, ela pode ser de diferentes formas. Eu posso pedir para o usuário digitar, por exemplo, um ano. Eu quero buscar o carro mais velho. Tá? Vamos fazer isso. Nós vamos buscar o carro mais velho. Nós vamos fazer isso. E aí, eu vou mostrar a seguinte situação para vocês aqui. Eu quero buscar o carro mais velho e se eu achando, eu vou retornar o registro inteiro. Buscar o carro mais velho e retornar. Eu vou achar um, né? Sempre vou ter que achar um aqui. Retornar o registro. Okay. Então, vejam só. Vou buscar esse meu cabeçalho aqui. Carro velho. O que é que eu preciso para isso funcionar? Eu preciso do meu vetor de carros e do tamanho. O que que eu vou devolver? Eu quero devolver o registro. Então, eu vou devolver um carro. Vou devolver um carro. Tá? Aí nós vamos fazer a brincadeira aqui, né? Vou fazer o for. Bem menor que tamanho. E mais. Ok. O carro mais velho é pelo ano que eu vou olhar. Então, se eu estou na posição I, pontuando, aí aqui vem a brincadeira, né? Antes, né, para eu achar o carro, o maior e o menor, tinha uma lógica. Aqui vocês concordam que o carro mais velho, né, tem que fazer uma comparação aqui com alguém que é velho, com algum parâmetro que é velho. Esse velho, quando eu achar ele, ele vai receber o ano, esse novo ano. Tá? E vou guardar aqui também a posição. Velho inteiro. Pronto,
para eu achar o carro mais velho é o 1985. Então, eu vou chutar aqui, ó, nem sei se é maior ali, que o carro que vai ser fabricado ainda, né? É de 2022. Então, o mais velho, ele tem que ser menor do que o 2022. Faz sentido? Ótimo, né? Vejam só que é interessante isso aqui, né? A gente, para achar o mais velho agora, eu coloco lá um limite alto, né? No caso, em 2022, o carro que não foi fabricado, eu quero achar o quem é o menor do que ele. Na hora que eu achar, né, eu atualizo a variável velho e também com a variável posição. Então, vai comparar 2018 com 2020, vai guardar o 2018, a próxima vez o 2010, né? Vai guardar vai comparar 2010 com 2018, estamos fazendo sequencialmente. Atualiza, depois 1990, depois 1985, tá? E aí, no final, acabou, né? Eu vou retornar, então, quem? O vetor na posição que a gente encontrar. Eu retorno um registro. Tá? Eu retorno o registro. E aí, como que eu vou receber isso aqui fora? Uma função que retorna, né? Ela retorna esse valor para alguém. Eu não posso simplesmente fazer aqui o seguinte, cout, buscar carro velho, não sei de onde ele está puxando isso, buscar carro velho, né? Vetor. Tá bom, eu não posso fazer simplesmente isso aqui. A gente já viu ainda agora que não dá certo, né? Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou, sei lá, eu posso ter um procedimento, tá? Posso ter um procedimento para imprimir esse dado, como eu poderia ter uma variável local aqui, chamada velho, chamar ela de velho, e ela, esse velho aqui, vai receber o resultado. Isso. Então, veja, ele vai retornar um registro para essa variável, e aqui sim eu posso imprimir o que eu quiser, né? O carro velho. Estou fazendo isso para mostrar para vocês como que eu posso retornar um registro, né? E não o vetor inteiro. Aí aqui é um registro, então não é um vetor. Eu vou dizer se eu quero imprimir a marca desse cara. Então, são 3, né? Vamos fazer... Cadê? A entrada é a marca. Marca. Fiat 2010. Opa, fiz errado. Vamos fazer com o número, que aí funciona melhor, é mais rapidinho. Peraí, então uma coisa... É aqui. É aqui que eu estou. Tá, então nós vamos digitar ali a cor, preto. Esse vai ser o carro 4, tá? Azul. 2. Verde. 5. Nosso carro mais velho é o carro 2. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Então, o que eu quis mostrar é como eu posso retornar, né, utilizando uma função, um registro. Então, a minha função aqui, ela vai retornar um carro, né? Não é um vetor, não é um inteiro, não é uma string, é um carro.
Na hora que eu retorno, então vejam só, eu coloquei o quê? O vetor naquela posição. Se eu faço isso, assim, olha, eu quero retornar então o ano. Vejam só, estou acessando aqui um atributo. Ele vai dar um erro. Por quê? Né? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Porque ele não consegue converter isso aqui, que ano é uma informação inteira, né? O tipo de retorno tem que bater com o tipo que você declarou no cabeçalho. Então, o cabeçalho está esperando como retorno um carro e não um inteiro. Isso dá um erro. Tá? Isso é um erro comum, inclusive, quando está se iniciando. Eu quero retornar o registro inteiro, então é o vetor naquela posição que eu acabei de achar. E aí, lá no meu programa principal, ou onde eu for receber esse resultado, você tem que ter, né, uma variável daquele tipo para receber. Essa variável não pode ser um booleano, ela não pode ser um inteiro, porque o resultado dessa chamada é um carro. Faz sentido para vocês? Né? Tá? E aí, vejam que nessa variável você está trazendo todas as informações. Sempre tem que ter essa variável. Aí depende, né, Larissa? Eu quis mostrar um exemplo, né? Que você retorna o registro inteiro, né? Para retornar uma struct, você tem que ter uma variável daquele tipo. Agora a gente vai fazendo o mesmo procedimento. Vamos fazer o mesmo procedimento, só que para retornar a posição, tá? Buscar o carro mais velho e retornar a posição. É o mesmo código, praticamente, tá? Só que a posição, ela é um inteiro. Então, aqui tem que ser int, tá? Aí eu vou compilar aqui, aí vou retornar a posição. Vejam que é a informação do tipo inteiro. Ok? Agora, olha só. Será que posso ter, não sei se vocês já fizeram esse teste, de funções com o mesmo nome? Tipo, qual que o computador vai escolher na hora de executar? Não dá, tá? Ele está me dizendo aqui, ó, que tem um erro. Cadê o primeiro erro? O primeiro erro que a gente ambiguidade, né? Se eu tivesse, vamos ver o que o colega falou ali, um mentir, sei lá, qualquer coisa aqui. Aí sim, isso que o Vinícius falou, né? Se você tivesse parâmetros diferentes, né, quantidade de parâmetros diferentes, ou até os tipos, né? Se isso aqui fosse, que assim, o mexer não vai compilar, de outro tipo daria certo, tá? Então só tomem cuidado com isso. Aqui eu vou chamar buscar carro velho posição. Então aqui no anterior estou retornando um registro do tipo carro. Aqui eu estou retornando a posição e a posição é uma informação do tipo inteiro. Aí, como que eu vou usar isso aqui no bloco principal? Né? Se eu quiser essa informação. Aí é diferente, né? Aqui, se você quiser só a posição, você pode chegar aqui e fazer um... Se quiser imprimir na tela, né? Posição do mais velho. Aí você vai colocar lá, qual que é o nome aqui? O vetor. Tá? Essa linha. Vamos ver o resultado. A posição do mais velho é 1, que é o 3 aqui. 3 é o menor de todos os valores, ou seja, o carro mais antigo seria esse aqui. Tá? Então, existe diferença, sim. Então, aí depende do tipo de retorno. Tá bom? Tudo bem aí, gente?
Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês desse código. Antes da gente continuar aquele, eu tenho uma struct pessoa, tá? Tem um vetor aqui simples. Só quero mostrar uma coisa aqui antes da gente continuar. Vocês lembram que quando a gente falou de passagem de parâmetros, né? Os vetores, você já, por padrão, né, automático, implícito, que a passagem de parâmetros de um vetor, ela é por referência. Porque o vetor é uma variável especial, né? Então, na hora que você manda, você está mandando o endereço, está acessando de fato aquelas áreas. Então, todas as mudanças dentro daquele subprograma, você consegue ver fora, porque é automática a passagem de parâmetros por referência para o vetor. E aí a gente falou também sobre que eles são armazenados, né, sequencialmente, né, na memória, sequencialmente nos endereços de memória. Aí aqui eu vou dar esse exemplo para vocês do vetor, desse vetor V aqui. O primeiro elemento ele está na posição, vamos dizer assim, 80, né, terminou em 0. Para você guardar um inteiro, você precisa de 4 bytes. Observem que o elemento da posição 1, ele está lá na posição 84, ou seja, 4 bytes depois do primeiro. Todo mundo consegue enxergar isso aí? A mesma coisa acontece quando a gente tem um vetor de struct. Só que eu calcular esse tanto aqui, né, esse endereço, ele está em hexadecimal. Então, o A0, né, eu não lembro de cabeça agora, o A eu acho que é 10, em hexadecimal é elevado a 16 e tal, e aqui é o C8. Aqui a gente não consegue fazer essa conta certinha sem fazer as conversões. Mas, esse cara, essa pessoa aqui, esse P1, ele ocupa os bytes necessários para armazenar, né, uma string e um inteiro. É a soma disso, né, que vai ser ocupada lá na memória. Na sequência vem o outro registro e assim sucessivamente. Eles também serão armazenados sequencialmente, mas quantos bytes eles vão ocupar depende da quantidade, né, necessária para armazenar todos aqueles atributos que você colocar na struct. Isso vai ser importante quando para a gente, né? Nesse momento lá da disciplina, do trabalho, né, a gente não vai olhar muito isso. Mas quando a gente for mexer na parte de arquivo, é interessante, né, eu saber calcular isso, quanto que de memória eu preciso para armazenar aquilo em arquivo. E aí é a soma, né, desses carinhas aqui, desses campos. Certo? Ok. Agora, voltando aqui, então imagina aqui, né, o nosso struct aqui, carro, ele precisa de 3 atributos, é a soma de tudo isso em termos de bytes. Vamos ver como que altera. Tá? A gente vai fazer um exemplo bem simples, do tipo, aí eu vou reaproveitar aqui, eu posso reaproveitar de várias formas. Eu vou reaproveitar esse cara aqui, o buscar pela posição, para eu alterar. Aí a nossa brincadeira vai ser simplesmente alterar o ano do mais velho para 2022, tá? Um exemplo bem simples assim. A gente vai achar o mais velho, porque eu quero reaproveitar o código que eu já tenho ali e modificar aquela informação. Então, eu vou ter... Aí eu vou misturar algumas coisas aqui. Vou fazer um booleano. Deixa eu pensar aqui. Eu recebo a posição e modifico. Então, eu sempre vou ter um mais velho. Então, vou fazer como void aqui. Vai ser outra coisa. Alterar. Então, para alterar, eu preciso de todo o vetor. Tamanho. Esse 2020, a gente vai colocar ele aqui como um parâmetro. Novo ano. Como se o usuário estivesse digitando para mim.
Aí eu já defini por 2020, mas vou colocar como um parâmetro. Aí, aqui, eu vou achar o mais velho. Tá? Vou achar o mais velho e vou chamar, então, o buscar esse cara aqui. Vou buscar carro vai em posição, então passo o meu vetor e o tamanho. Só isso que esse subprograma precisa. Quando continua ali. Na hora que eu acho, né? Na hora que ele me devolve a posição, então eu posso chegar aqui, ó, vetor na posição encontrada, né? Ponto, ano, recebe, novo, ano. Ou seja, estou fazendo uma alteração em um registro dentro de um subprograma, e aí eu quero ver aqui fora se essa alteração aconteceu, né? Vou comentar essas linhas. Não preciso mais delas agora. Só preciso da entrada de dados e vou chamar o imprimir aqui no final. Tá? Vou chamar esse alterar antes. Alterar o vetor, o tamanho. E aqui eu vou colocar o 2020. Tá? Poderia ser um valor lido pelo usuário. Então, nós vamos inserir 3 carros. Tá? Eu vou digitar aqui na sequência que está aqui, inclusive para facilitar, alterar e imprimir. Vamos ver se compila. É a cor. Aí eu vou pegar ali o 1990, tá no meio. Nosso carro mais velho aqui é o azul da Volks. Vou trocar esse outro aqui para Ford. Dados de todos os carros. Cadê o nosso 2020 aqui? Está aqui o azul da Volks. Tá? Ou seja, o que eu quero mostrar com isso é que a alteração feita em um registro ou em um vetor de registros dentro de um subprograma, ela é refletida fora desse subprograma. Ou seja, a passagem por referência, ela também acontece aqui de forma implícita, como acontece com os vetores. Deu para pegar a ideia? Tem 1000 formas da gente fazer outras coisas aqui, né? Mas eu queria buscar isso, trazer isso para vocês, para que vocês já pudessem ir trabalhando e tendo dúvidas, né? Chegar no nível de dúvida, para poder aí chamarem para os atendimentos. Tudo bem, então? Alguém quer comentar alguma coisa? Professora Paula, só uma Pode pergunta. falar. Então, em todas as funções que você usou aí, um vetor de struct, a gente está usando passagem por referência. Sim. Então, mesmo naquela imprime ali, se você tivesse mudado alguma coisa, ela teria mudado o vetor de carro que a gente mandou. Sim. Isso mesmo. Beleza. É porque eu li um negócio sobre declarar como uma constante e passar o... Você declara o parâmetro dentro da função como constante da structure que você vai receber e coloca o e-comercial para a sua structure. E aí você estaria mexendo como referência e não como o parâmetro em si. Mas eu devo ter lido alguma coisa errada, então. Então, isso que você falou do e-comercial, ele acontece, né, para aquelas variáveis simples, né? Sim, mas, por exemplo, quando eu tenho se eu usar aquele for funcional,
para alterar o valor da o for structure, each. eu tenho que usar o e-comercial, né? Sim, ali tem. Porque ele sozinho, ele só percorre, né? Sem alterar. Aí tem que colocar o e-comercial. Bem lembrado. Tem umas outras coisas aqui que eu queria falar sobre registros, né? Deixa eu dar uma passada aqui. Então, se vocês forem observar, depois disso, já vem a parte de ordenação. E aí a Marluce, nós gostamos de detalhar essa parte de busca, alterar um registro que não está aqui no material, para facilitar mesmo, né? Vocês conseguirem aí fazer, ó, aqui está fazendo busca, o que mais que tem aqui? Aí ele explica, aí tem um detalhe aqui, isso aqui é um pouquinho diferente, olha, ele está declarando os métodos de ponto, do tipo ponto, né? Aí tem um enunciado antes. Esses métodos fazem parte dessa struct, né? Eles estão declarados dentro do corpo dela. E aí, passagem de parâmetro por referência e tal, cadê? O que mais? O que ele fala aqui? A forma de utilizar também é um pouquinho diferente, né? Aqui ele criou um P1, que é do tipo ponto, e aí ele precisa usar o método que está lá dentro da struct. Aí ele faz P1 ponto, chama o atribuir, que está declarado dentro dessa struct, e passa essas informações como um parâmetro, tá? Mas aqui no material também fala o seguinte, que isso, né? Por que isso apareceu aqui? Isso está mais relacionado lá com outro paradigma, né, que é a parte do paradigma de orientação a objetos. Pela experiência, geralmente tem algum aluno que acaba fazendo desse jeito, né, ou porque já viu a parte de orientação a objetos em C++. Mas nessa disciplina, não é solicitado que vocês façam isso, mas sim da forma que eu apresentei ou que está nos outros slides. Tá? O que não é solicitado? Que você faça structs que contêm métodos, que contêm subprogramas dentro dela. Todos os que nós fizemos aqui, eles foram declarados fora. Cadê a struct? Está aqui em cima. Ó. Ela acabou aqui na linha 8. O resto está tudo fora da struct. Tá? Não faz parte dela. Quando você coloca dentro, aquilo faz parte da struct. Então, para você acessar, você chamar um método, você tem que dizer qual que é o registro, né? Qual que é o registro que está aqui? Cadê? O registro para você poder utilizar aquele método, tá? Lá no campus também tem um material de apoio. Esse material de apoio nós fizemos assim durante a pandemia, né, bem no começo, assim, porque a gente viu bastante necessidade de explicar esses detalhes. E aqui tem inclusive o mesmo exemplo, eu acho, da parte de carro, deve ter alguma outra coisinha diferente. Aqui, olha, tem um exemplo de quando você tem, olha, aqui é o preço, é um vetor, né? Você tem uma struct carro que contém um campo que é preço, e esse preço, você pode ter dois preços aqui. Como que eu faço isso? Aí aqui vejam só, olha, tem a entrada de dados, é um vetor de carros, tem a entrada de dados normal, e aqui no meio tem uma estrutura de repetição interna que é só para varrer aquele vetor, para preencher aquele vetor. Isso pode ser feito também. A busca, né? Aí tem outras formas de fazer a busca aqui. Aqui um outro problema, também usando o carro, mas vocês vão ver que ele é diferente do que eu mostrei, tá? O que mais que tem aqui? O pesquisar também está diferente, então é um outro recurso que vocês podem explorar esse material, a parte com subprogramas, usando... E a parte de ordenação já tem aqui. Aí o que eu quero chamar a atenção, agora que vocês já têm pelo menos uma noção da parte de registros, é que na parte de ordenação, quando você faz a ordenação, você vai movimentar dentro de um vetor os elementos de lugar, né? Você vai movimentar para deixar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Se são números, é uma coisa bem simples de você fazer esse movimento. O princípio da ordenação é o mesmo, se você tem números
se você tem palavras e se você tem registro. Qual que é o princípio? Você vai movimentar elementos dentro daquelas posições, ou para frente ou para trás. Nessa movimentação, você vai precisar de uma variável auxiliar. E essa variável auxiliar é para que ela, temporariamente, né, ela guarde aquele valor para você. Isso tem a ver com coisas que a gente já viu quando eu faço, né, no meu teclado tá int A recebe B, B recebe 6. Aí eu quero trocar, eu preciso de um auxiliar. Aí eu faço o auxiliar recebe, faço uma cópia do B, agora que eu fiz o B, eu posso receber o A, e o A vai receber o auxiliar. Estou fazendo uma troca. A recebe B, então agora eu posso dizer que o B recebe A, e o A vai receber o aux, que é onde está a cópia do B. Tá? Então aqui a gente tem uma variável auxiliar. Então, para fazer a ordenação de vetores, você vai precisar desse princípio, de ter uma variável auxiliar. Tá? No caso do registro, você também vai precisar de uma variável auxiliar. Só que observem aqui um exemplo de bolsas. Deve ter sido alguém pensando em bolsa aqui, minha bolsa, companhia, eu já não lembro o que é esse exemplo aqui. Mas aí vem a parte da ordenação. Aí a pessoa que fez aqui o material, ela escolheu usar o método de seleção, né? E aí ela tem uma variável auxiliar aqui, está até marcado com aux, que olha o tipo dela. Ela é do tipo do tipo bolsa. Tá? Ela é do tipo bolsa. Então, fazer essa mesma troca que a gente está fazendo aqui com inteiros, aqui, né, a gente está fazendo, utilizando uma variável auxiliar do tipo do registro. Então, estou fazendo uma cópia desse elemento da posição I aqui nessa variável auxiliar. Aí eu digo agora, na posição I, eu vou colocar o registro da posição maior, né, da lógica que foi desenvolvida aqui. E agora eu posso, na posição maior, colocar a cópia daquele registro. Tá? O que acontece? Geralmente os alunos não entendem isso logo de primeira e, por exemplo, criam, né? No caso do nosso exemplo aqui de carros, acabam criando 3 variáveis auxiliares, auxiano, auximarca, auxicor. Você não precisa fazer isso. Você pode criar uma variável auxiliar já daquele tipo complexo que você está trabalhando e movimentar utilizando ela. Você não precisa criar 3 campos a mais lá no seu programa. Tá? Então, deem uma olhada nesse material, explorem ele bastante, façam perguntas, tá? E aí, entrem, né, escrevam para a gente. Eu vou parar aqui a gravação, que era isso que eu gostaria de mostrar hoje.